associação criada para defender o consumidor está distribuindo uma cartilha com várias dicas à população. A cartilha contém instruções sobre casos mais comuns de infrações aos direitos do consumidor, como se deve proceder com aluguéis, mensalidades escolares, impostos, compra de bens e propagandas enganosas. Tudo descrito de forma clara e resumida. A iniciativa de distribuir à população 20 mil desses folhetos foi da Associação de Defesa dos Direitos do Consumidor, fundada há um ano pelo advogado João Silva de Souza. Ele decidiu emprestar um telefone e uma sala à entidade após encabeçar uma ação coletiva contra a cobrança do selo pedágio pelo governo federal. Apesar do interesse da maioria das pessoas pela iniciativa, alguns, como essa moça, não pareciam ter percebido a importância das instruções da cartilha do consumidor. Quais são as principais armadilhas em que o consumidor ainda cai no Brasil? São MIS, principalmente no que diz respeito à relação compra e venda. Nós temos verificado, inclusive no que tange a compra de imóvel, infelizmente, o consumidor é sempre lesado, porque ele paga o imóvel e na hora de receber a escritura ainda se vê obrigado a pagar uma chamada minuta em valores absurdos. Isso principalmente é o que mais acontece em Belo Horizonte. Quem pode sumir de é o confuso mercado de aluguéis. As regras são tão polêmicas que não agradam nem inquilinos nem proprietários. Nós vamos conversar com o assessor jurídico do PROCON, Moacir Vilaça, com o advogado especialista no assunto, Kênio de Souza Pereira, e com o presidente da Associação de Defesa do Consumidor, João Silva Souza. Bom dia a todos. Eu queria começar perguntando ao PROCON qual é o tipo de dúvida que aparece mais no PROCON. Atualmente no PROCON, depois da passagem de julho, né, teve o plano real, aquela época de conversão. O que está acontecendo muito ainda, muitas dúvidas, é sobre a questão do reajuste, sobre a questão do prazo contratual, né, e a questão desses acordos que as administradoras imobiliárias estão, de certa forma, forçando aos inquilinos para que sejam feitos uma atualização desde já, sob a ameaça da chamada denúncia vazia. Qual é a posição do PROCON com relação à denúncia vazia? Hoje o PROCON, nessa área de locação, ele está atuando mais no sentido de informar toda a população do que, na realidade, o que a própria lei do inquilinato estabelece. No caso da denúncia vazia, ela foi criada pelo poder público, através do governo federal, da legislação que está em vigor, a Lei 8.245, ela não foi criada aleatoriamente. Há requisitos para serem cumpridos para que o proprietário possa pedir através da denúncia vazia. E ele não pode simplesmente pedir? Não. A questão Quais são esses requisitos, então? Se o contrato foi firmado antes de entrada em vigência da lei, que foi 20 de dezembro de 91, para que o proprietário possa pedir por denúncia vazia, ou seja, sem justificativa prévia, ele tem que dar o prazo mínimo de 12 ou, no máximo, de 24 meses para desocupação. Isso através de uma notificação por escrito. Agora, já se o contrato foi feito depois de vigência da própria lei do inquilinato, da nova lei do inquilinato, existem mais duas situações. Uma é daqueles contratos que foram firmados por prazo de 30 ou mais meses. Nesse caso, ao término desse prazo de 30 meses, a denúncia vazia já funciona de pronto. O proprietário pode pedir, notifica o inquilino e o próprio inquilino tem um prazo de 30 dias para desocupar. Agora, no caso dos contratos firmados depois da lei, mas com prazo inferior a 30 meses, o proprietário, para poder se valer da denúncia vazia, ele tem que aguardar 5 anos do contrato ou então 5 anos de vigência da lei do inquilinato. Vai ter que esperar. Eu queria saber qual é a posição da Associação de Defesa dos Direitos do Consumidor com relação a essa questão dos aluguéis. Em referência ao que mencionou de forma até muito clara o representante do PROCON, é claro que o proprietário não pode, de forma aleatória, pedir o despejo. Agora, é evidente, ele esqueceu de mencionar que os contratos com prazo inferior a 5 anos, ou melhor, a 3 anos, a 30 meses, melhor dizendo, poderão também ser denunciados, ou seja, ser requerido despejo, desde que o proprietário apresente justificativa, ou seja, uso próprio, para um filho, ou para... Tem que explicar o motivo. Ascendentes, tem que ser um pedido de despejo motivado. Que é chamada denúncia cheia. Exatamente. Então tem que se fazer esse tipo de alegação, provadamente, é claro, não basta só alegar, tem que ter a prova, e a prova tem que ser, de modo geral, documental para pedir a desocupação do imóvel, ou seja, para denunciar o contrato e retomar
a posse do imóvel que for alocado, como eu disse no início, com um prazo inferior a 30 meses. E existe caso de pessoas que forjam essas provas, de proprietários que inventam essas provas? Bom, há de se dizer, e é necessário deixar bem claro, que isso é através de um processo judicial. E a justiça, ela exige provas que têm que ser documentais de modo geral. O juiz é que vai decidir, então? O juiz é que vai decidir, pode ser prova testemunhal também. É lógico que para provar que o parente vai precisar de morar no imóvel, um filho ou um pai, né? É evidente que talvez não tenha condição o locador de apresentar uma prova documental. Ele terá certamente de fazer alegações, talvez só argumentais. É evidente que a prova documental é provar o grau de parentesco que a lei exige. Mas quem vai decidir é o juiz, né? A justiça, obviamente, né? E o inquilino, tem que ficar bem claro que o inquilino ele tem a faculdade de discutir, de contratar um advogado para discutir a sua condição, inclusive de contestar essa alegação do locador, proprietário. Não basta ele só alegar, não. É aquele direito consagrado na Constituição de ampla defesa de qualquer pessoa que se é colocado, vamos dizer assim, como réu, ou seja, como requerido na Justiça. Eu queria saber agora qual é a posição das imobiliárias, dos proprietários, porque agora em janeiro, em teoria, é possível entrar com uma ação revisional dos aluguéis em vigor, não é isso? Correto. O Plano Real estabelece que a partir do dia 1º de janeiro, toda locação residencial, inclusive as que foram convertidas em URV, estão sujeitas à ação revisional. A única forma do locador não entrar, deixar de ter o direito de entrar com a revisional é se ele elaborou algum acordo de julho para cá. Então, além dele poder entrar com a denúncia vazia nos contratos que já estão vencidos, tá? Ele pode também pleitear a ação revisional. Agora, um reparo que eu acho importante fazer é com relação à colocação do PROCON, que existe a notificação de 24 meses. O que ocorre é que a lei do inquilinato 8.245, ela entrou em vigor em dezembro de 91. Então, ela já tem mais de 2 anos. Isso vale o seguinte: não existe mais a notificação com prazo de 12 meses, de 24 meses. Então, toda locação iniciada anterior ao dia 20 de dezembro de 91, residencial, está sujeita à denúncia vazia com prazo de 12 meses. Esse é o maior prazo. Denúncia vazia com prazo de 12 meses, quer dizer, o proprietário pede o imóvel e dá 12 meses para o inquilino sair. Isso. Só gostaria de... Todos os contratos anteriores a janeiro de 91, isso? O prazo de 24 meses seria contado de um acordo elaborado antes da nova lei do inquilinato. Então, só que essa nova lei do inquilinato já tem mais de 24 meses. Não então importa. esse prazo já por si só esgotou-se. Não, a questão é a seguinte: se foi firmado algum acordo nos 12 meses anterior à entrada em vigência da lei do inquilinato, nos 12 meses, então... Ou seja, em 90. 90. Já o inquilino, o que tem? Mas pode ter acontecido, a locação se prorrogou e está automaticamente prorrogado. Então, se houve esse acordo, se for feita alguma notificação agora, o inquilino ele vai ter o direito não é de 12 meses, é de 24 meses. Está ficando cheio de dados e meio confuso. Vou tentar exemplos. Um exemplo é... 10 anos mesmo imóvel. Se o inquilinato, vamos deixar bem claro, então, a questão de datas. A lei do inquilinato, ela entrou em vigor no dia 20 de dezembro de 1991. Se o proprietário celebrou algum acordo com... Então, automaticamente, se o proprietário for pedir o imóvel após o término do contrato e o contrato estiver... Desde 84 no imóvel. Desde que... dos proprietários em massa entrarem com a denúncia vazia. Ela é uma saída do locador. Tem locatário que, de regra, o que ele quer é um valor compatível com o investimento. Versão dos aluguéis. 70% você não comprar um dos outros. Aluguéis inferiores ao preço totalmente incompatível com a realidade. Agora, o locatário, né, ele estando com o contrato em vigor, dia de permanência. Que fizeram. Que essa revisão em janeiro, ela também não é uma situação a forçar em fazer acordos agora, ao argumento de que poderá ter o PROCON, a gente orienta. Existe essa possibilidade, mas não... E para provar, ele tem que ter argumentos fortes.
Então, a questão não é só falar que vai ter. Agora, Não, completa. o problema é o Só um seguinte, minutinho. nós temos que colocar a situação da é aconselhável, nós que defendemos também como uma entidade privada, só diferencia do PROCON nesse particular, que é uma entidade do possível, se esforçarem para fazer acordos compatíveis com sua expectativa do locador e compatíveis com sua condição de pagamento, com sua renda do locatário. Inclusive era o acordo todo mundo concorda que O acordo é o melhor hoje. Eu vou pedir para os senhores um minutinho só, nós vamos interromper para o intervalo e voltamos nessa questão do acordo, tá? O Globo Comunidade volta depois do intervalo. Fazer acordo ou entrar na justiça? Qual é a posição das imobiliárias? A nossa posição é com relação ao acordo. É mais interessante para ambas as partes evitar uma demanda judicial. Agora, o que ocorre é quando o locatário ele se recusa a chegar a qualquer entendimento, né, insistindo em pagar um aluguel totalmente defasado, o locador ele é coagido a tomar uma atitude mais drástica. Agora, quem é a parte mais forte nessa negociação aí? Geralmente é o locador. O locador é que é a parte forte, né? Agora, Ele vem e fala, olha, se não tiver acordo eu vou entrar com a ação, se não tiver acordo eu vou entrar com a denúncia mais forte enquanto o contrato não estiver vencido. Se o contrato tiver em prazo de validade em vigor, o locatário realmente ele se vale do fato do contrato estar em vigor e recusa a um acordo. Agora, no caso concreto, nas locações residenciais, poderão ser revistas a partir do dia 1º de janeiro de 95. Isso é pacífico, né? Porque a lei é bem clara nesse sentido. A lei fala não que é muito clara, né? A questão pode ter essa revisão. Agora, vamos frisar isso. Tem um detalhe, doutor, é o seguinte. O senhor afirmou aí que a parte mais forte ou mais fraca seria o locatário, mas é relativo isso também porque a lei do inquilinato, a que está em vigor, embora avançou e nesse avanço trouxe melhorias de condições ao locador, ela tira um pouco dessa vantagem do locador e cria um certo equilíbrio. Por causa das condições que o locador tem que ter para poder exigir do inquilino despejo, aumento de aluguéis, etc. É relativo anterior a 6649, é evidente a lei que foi revogada em razão dessa nova lei que está em vigor, ela aumentou um pouco. O senhor acha que o locador tem que provar melhor as coisas? Melhorou para o locador. Mas o que o PROCON acha? Ainda tem essa pressão do locador? Não, isso é um ponto. O PROCON hoje ele trabalha mais no sistema de orientação. Nesse caso, ainda existem algumas imobiliárias em Belo Horizonte que forçam para que o inquilino faça algum tipo de acordo. Forçam como? Com ameaças? Com ameaças de despejo, com ameaça da denúncia vazia, com ameaça agora... Ameaça de aplicar a lei. De forma errada. Você tem que argumentar e saber conversar com o inquilino. E é isso que algumas imobiliárias ainda em Belo Horizonte insistem em fazer. Antes da gente entrar nisso, eu queria um esclarecimento, ficou uma dúvida. O prazo final para a retirada é de 24 meses ou é de 12 meses no caso da... 12 meses. Agora um detalhe. Das locações iniciadas anteriores ao dia 20 de dezembro de 91. Agora, os contratos de 30 meses, o prazo de ocupação é praticamente 30 dias. 30 dias. Agora, com relação... Insistem em aplicar, igual eu já falei, existem aqueles contratos que são firmados diretamente entre o proprietário e o inquilino. Sem... Insistem em aplicar, igual eu já falei, existem aqueles contratos que são firmados diretamente entre o proprietário e o inquilino. Sem imobiliário. Aí a pressão já vai no seguinte: de ocorrência. Agora tem gente que ir na justiça e falar, juiz, estou sendo ameaçado? É claro que tem. A pessoa pode a justiça através de um advogado. Se ele não tiver condição de pagar, procura assistência judiciária. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública, quem sabe o PROCON, ou mesmo a Associação de Defesa do Direito do Consumidor, eventualmente, embora nós não fazemos hoje esse trabalho de defesa individual, nós, geralmente... até com a conversação, até com a comunicação, a notificação extrajudicial, resolve-se o problema, como nós temos resolvido centenas de casos. Esse cara lá no PROCON, que a gente fazendo quando a situação é muito grave e que ainda, se a gente deixar para o lado policial, se for para o Poder Judiciário, isso vai acarretar um tempo. Então, para evitar
que alguma das partes saiu prejudicada, a gente notifica no caso para a gente intermediar. Isso do direito, o que eu quero colocar... Mas há uma deturpação desse exercício de direito, Não, porque a lei é muito clara. Então a gente não pode usar da lei para forçar que o locador faça um acordo. Porque acordo, o que quer dizer? Vontade das duas partes. Das e não é vontade só de uma parte. Eu não tenho a menor dúvida. Então é isso que a gente sempre orienta. Agora, deixa eu só aqui. A questão que o PROCON, é bom ficar bem claro, o PROCON, ele não é... Ele está mais no sentido hoje de orientação e divulgação da própria lei do inquilinato e de qualquer modificação que ora venha a ter, através de plano econômico, funciona a realidade da locação em Minas e no Brasil. Então, o que foi colocado no PROCON é que o locador, quando ele desconhece a lei ou quando ele não está assessorado por uma imobiliária, ele toma atitudes, de certa forma, vou colocar assim, constrangedoras. O locador também tem direito a procurar um advogado ou uma imobiliária que tem um documento jurídico e o direito de exercer... Só que essa questão do departamento jurídico... Deixa eu colocar bem claro, o senhor teve a palavra, agora eu. Então eu quero colocar bem claro o seguinte: a lei é muito justa, a lei visa buscar o equilíbrio das partes. Então é feito um contrato por prazo determinado. Esse prazo pode ser de 12, 30, ou 40, ou 50, ou seja lá o que for. Então, vencido o prazo contratual, o locador não é obrigado a manter uma locação atrasada ou uma locação desinteressante. Que está em vigor. E também das leis espaço regulam a questão dos reajustes, que ela é definida em uma lei específica. Quem tiver dúvidas pode procurar com aqui. 1.500, nono andar, das 8 às 17 horas. E tem o 384998, que é aquelas informações rápidas que são tiradas através do telefone. Vamos repetir o telefone, 238-4998. Perfeito. Kenny, as considerações finais. O que eu queria colocar bem claro é o seguinte, que eu acho que o melhor... Agora, a partir de janeiro, ele pode ser do seu lugar está atualizado no mercado. Então, vencido ou não, o locador tem o direito de ir com a revisão e tem um detalhe, a revisão é rápida. É uma ação... 2447 34477. Repetindo, por favor, 273 3. Então,